mestre. Quero agradecer a todos os presentes. Hoje é mais uma reunião da CPI do tapa-buraco do DAERP. A oitiva do superintendente do DAERP, senhor Afonso Reis Duarte. Abertura dia 29/5/2017, às 15 horas, na sala de comissão da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E quero agradecer a presença do doutor Afonso, do senhor Afonso, superintendente do DAERP, e também do doutor Renato Bin, que está acompanhando. Doutor Afonso, por favor, acompanhe a mesa, por favor. Essa comissão ela é composta dos vereadores Paulo Modas, presidente, Alessandro Maraca, membro, André Ricardo, Eliseu Rocha, também vereadora Gláucia Berenice, agradecendo a presença da vereadora Gláucia Berenice, também do vereador André Trindade. Essa CPI, ela foi gerada por um trabalho que foi feito desde 2014, andando pelas ruas, fiscalizando, notei algo diferente no tapa-buraco do DAERP, onde o DAERP faz seus trabalhos de remendo quando acontece aí uma lesão na rede. O DAERP vai lá, faz o trabalho de conserto e uma empresa ela vai lá para fazer depois o tampa-buraco. Para fazer o conserto tem que estar abrindo o solo e aí vem uma empresa para fazer. E notando esse trabalho, é bom a gente falar para estar relembrando o porquê dessa CPI. Notando que havia algo diferente, às vezes estava se fazendo 2 vezes um serviço no mesmo mês, e nisso me despertou a pedir o que estava acontecendo, os pagamentos, né? Que estava sendo feito para ver se esses pagamentos estavam sendo repetidos. E com essa planilha dos pagamentos, eu fui em loco para estar medindo também os buracos. Esses buracos, e ver que também a qualidade, a gente estava vendo que a qualidade não estava boa, até porque estava se fazendo o mesmo serviço 2 vezes, talvez dentro de um mesmo mês. E, dando esse segmento, fomos em loco para estar medindo. Alguns lugares foram feitos 4 metros, ou pago 40 metros. Outros lugares fizeram 2,20 metros, pagaram 20 metros. Então, aí fui fazer tudo, peguei a planilha de pagamento e fui em loco nos endereços que eram prestados serviço para estar vendo essas medidas. E vários lugares, muitos lugares, estavam se pagando a mais o valor que estava sendo executado, estava pagando pelo DAERP. O DAERP pagava na época 1.600.000 para a empresa Mata-Raia pelos serviços prestados. Logo após a minha denúncia, fui no superintendente, falei com ele sobre o que estava acontecendo, o Ivo Colite, chamei uma reunião, o que estava acontecendo com essas medidas, e parece que providência nenhuma foi tomada. Nesse segmento de estar fazendo essas fiscalizações, trouxe para a CPI, trouxe para a Câmara uma CPI, na época ficou na fila, não conseguimos instalar essa CPI, porque eram várias CPIs paradas aqui, até porque a base da gestão passada, ela estaria acobertando algumas coisas que a gente não conseguia estar conseguindo fazer a fiscalização, e isso me despertou a entrar com uma ação popular na Justiça, onde gerou um perito que acabou fazendo a perícia e constatou que foram pagos 282% a mais pelos serviços prestados, ou seja,
fez uma vez e pagou 3 vezes. E o motivo de estar convidando o superintendente, o senhor Afonso, aqui, é para dar-nos umas informações, saber com o senhor Afonso. Boa tarde, senhor Afonso. Boa tarde, presidente. Queria saber se o senhor... Boa tarde. Boa tarde. Queria saber se o senhor teve as informações passadas pelo superintendente interino, o senhor Tony Elson, quando o senhor iniciou a gestão em 2017, sobre essa sindicância interna. Não, o superintendente não nos passou nenhuma informação. Por ocasião, quando fiz parte da comissão de transição do governo Duarte Nogueira, nós tomamos conhecimento de que o contrato estava sendo encerrado. E havia muitos buracos nas ruas que não tinham a capa asfáltica, né? Então havia muita reclamação. Até fomos até a prefeita Gláucia, na ocasião, pedindo para que ela intercedesse junto ao superintendente para que o contrato não fosse revogado, para que ele fosse renovado, porque senão nós acabaríamos assumindo num caos muito grande, que era a quantidade de buracos que eram abertos e não eram tapados. E, por surpresa nossa, o superintendente da ocasião foi reticente e não quis prorrogar o contrato, rescindiu, aliás, antes do vencimento. O contrato vencia no dia 27, ele rescindiu no dia 22 de dezembro e não fez nenhum contrato emergencial. Então, quando nós assumimos o DAERP, nós encontramos que foi um verdadeiro caos. Um dos maiores índices de reclamação contra o DAERP era os buracos que o DAERP abriu e que não eram tapados. Mas, de oficial, nós só viemos a tomar conhecimento do processo quando assumimos e fomos, então, pegar o processo para conhecer os termos em que se deu. O senhor Daniel foi ouvido aqui a semana passada, aqui na CPI, ele disse que foi passado tudo à nova direção do DAERP. Foi a informação que ele deu na CPI, que foi passado e documentado, senhor Afonso. Deve ter se equivocado, porque para mim ele não passou nada. Até porque, na ocasião, ele estava discutindo com a empresa os trâmites, né? Ele era o superintendente, cabia a ele as decisões. A única coisa que ele nos posicionou é de que ele havia rescindido o contrato e imposto uma multa. Isso ele nos colocou. Agora, sobre os pormenores do contrato, as razões pelas quais aconteceu a rescisão contratual, isso não nos foi passado. Você pode informar por que o DAERP demorou a fazer essa licitação? Nós tomamos providência logo que assumimos. O processo está em via judicial. Houve uma decisão por parte da Justiça revogando a decisão do superintendente anterior, que não havia dado condições adequadas para que a empresa fizesse o devido processo legal de defesa. A empresa foi imputada em multas, em rescisão contratual, e ela não teve tempo hábil para fazer a defesa prévia, para fazer a defesa administrativa. Então o juiz mandou revogar o ato do superintendente anterior, colocando a empresa para fazer a defesa dela. Mas nesse tempo o contrato já tinha chegado a termo, né? E só cabia a nós darmos ciência à empresa disso, abrir novo prazo para que a empresa se manifestasse, né, nos autos, que foi feito através de publicação no Diário Oficial, dando ela essa determinação judicial para que ela se pronunciasse sobre aquilo que estava sendo imputado a ela. E aí, para começar uma nova licitação, as coisas não são tão simples assim, até porque assumimos o DAERP com um déficit bastante grande. Então, precisava tomar conhecimento do orçamento, os processos de licitação em andamento e
demorou o tempo que tinha que demorar para abrir uma nova licitação, que acabou realmente atrasando bastante. E depois, inclusive, a primeira licitação que nós fizemos, uma emergencial, houve um recurso e a empresa vencedora, nós assinamos contrato com a empresa vencedora. Na hora de executar o contrato, ela disse que ela não teria condições de executar o contrato naquelas condições. Aí nós tivemos que reabrir uma nova licitação, aí foi mais um mês, 2 meses praticamente, para que nós chegássemos a uma contratação emergencial. Então, foram uma sucessão de fatos que acabou acontecendo e trazendo prejuízo à população de que não teve esse serviço executado oportunamente. O senhor gostaria de fazer um... Bom, primeiramente, nossas homenagens a todos os vereadores dessa casa, em especial ao vereador Glaucio, ao vereador André, ao vereador Paulo Modes, ao Maraca, os nossos colegas advogados, doutora Patrícia, doutor Macir, doutor Marcelo. Bom, como o superintendente disse, né, quando assumimos o DAERP, é como se fosse terra arrasada, tudo sem procedimento, perda de prazo, enfim, um verdadeiro caos. E, na realidade, quando nos deparamos com este processo, no caso aí com relação à Operação Tapa Buraco, a administração anterior, no apagar das luzes de 2016, eles rescindiram unilateralmente o contrato administrativo. A empresa, sentindo-se tolhida no seu direito de defesa, procurou a justiça, impetrou um mandado de segurança, obteve uma liminar com relação a esse mandado de segurança, retornando ao seu direito de defesa com relação àquilo que ela gostaria de manifestar em termos assim, de defesa, até principalmente também com relação à questão do prazo, né, que não fora naquele momento, naquela oportunidade respeitado. E quando assim ingressamos na autarquia, primeiro momento exatamente decisão judicial, a gente não se discute, se cumpre, né? Então devolvemos novamente o prazo para que esta empresa novamente exercitasse o seu direito à ampla defesa. E não só devolvemos também esse prazo, como também, em razão da decisão judicial, que anulou aquela decisão administrativa com relação à rescisão unilateral administrativa do contrato, a gente também publicou no Diário Oficial. E tudo isso demanda prazo, né? Então, aquele primeiro mês, mês de janeiro, comecinho de mês de fevereiro, tivemos que adequar o processo administrativo frente àquela decisão judicial, né? Feito isso, ingressou-se novamente com a abertura de uma licitação, foi, no caso, por dispensa. Em primeiro momento, houve a contratação, mas a empresa declinou com relação à assinatura do contrato, teve que reabrir novamente e, concomitantemente a essa dispensa, foi aberta também uma outra licitação visando o mesmo objeto, aí sim, sendo esse processo de dispensa, esse contrato emergencial, somente válido enquanto não se encerrasse a outra licitação. Fato esse já superado, que a licitação também foi frutífera, acabou sendo contratado e o contrato emergencial, salvo engano, perdurou por no máximo 2 meses, 60 dias. Pergunta para o doutor Afonso, depois eu abro a palavra para os vereadores presentes. Como é que está sendo feito o pagamento do mês de novembro e dezembro de 2016 a essa empresa Mataraia? Parece que tinha uma medição que chegou lá em novembro e dezembro, senhor Afonso. Nós sofremos uma pressão bastante grande para que fosse feito o pagamento, e nós dissemos da ação popular e das irregularidades que se constatou no processo judicial, inclusive com laudo pericial. Nós não sentimos em nenhum momento confortáveis para fazer qualquer pagamento que fosse, embora a diretoria técnica houvesse sinalizado que os pagamentos poderiam ser efetuados porque o serviço foi prestado e as medições estavam condizentes. Mas, diante do trabalho, principalmente executado de fiscalização aqui pelo senhor, pelos vereadores, nós houvemos por bem fazer a consignação do pagamento em juízo. Isso foi feito no dia 9 de maio de 2017, perto de R$600 mil, o valor correto está aqui. E, então, está sob júdice o pagamento. Nós não tínhamos segurança para que o pagamento fosse feito, dado a série de irregularidades e constatadas, inclusive em laudo pericial,
o DAERP não se sentiu confortável em fazer esse pagamento. Nós consignamos, então, em juízo o pagamento e o juiz, então, determinará ou não a liberação à empresa. Até porque tem esse laudo pericial aí que consta que foi pago 282% a mais. Eu acho que está perfeito aí nesse pagamento feito depósito em juízo. O valor correto é 630.019,78, depositado em juízo no dia 9/5 de 2017. Em juízo na segunda vara da Fazenda Pública. Houve uma decisão do juiz em final de ano, e era um juiz de plantão. Não cabia, assim, o senhor, quando tivesse assumido o DAERP, recorrer a essa decisão do juiz que deu essa decisão favorável à empresa? Quando o senhor entrou nos primeiros dias, daria tempo para o senhor recorrer a essa... O juízo fez com base na legislação que você, quando impõe qualquer penalidade à empresa, no mínimo que ela tem é o direito de defesa dentro dos prazos correntes legais, né? Isso não foi dado à empresa os prazos para que ela se manifestasse o princípio do contraditório, tanto que o juiz revogou a decisão do superintendente anterior por não ter dado à empresa a oportunidade de defesa. Então não caberia a nós também praticar um ato que aos olhos da justiça é ilegal. Então realmente nós procedemos de maneira correta e dentro da mais estrito cumprimento da legislação. Eu quero agradecer ao vereador Bertinho, que chegou agora nesse momento, também ao vereador Maraca, e deixo aberta a palavra para vocês, algumas perguntas, se vocês quiserem estar fazendo. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente dessa CPI, vereador Paulo Modas, vereador Alessandro Maraca, vereadora Glaucia, vereador Bertinho, superintendente Afonso e o Renato Bim, o jurídico, né? Para agradecer e dar o meu boa tarde a todos, agradecer pela presença. Feita a licitação, quem venceu a licitação foi a própria Mataraia? Não, ela participou mais como ouvinte de todo o processo, mas ela não chegou, acho que nem a oferecer lance, né, durante o processo, né? Quem venceu a emergencial, que declinou, a primeira empresa que venceu foi Menegas, alguma coisa assim. Isso. Ela não assinou o contrato, declinou, embora tivesse vencido. Aí na segunda licitação, na emergencial, venceu Exal, e que perdurou o trabalho por mais ou menos 2 meses. E aí nós fizemos a licitação em definitivo, a Exal também venceu essa licitação. Mas a empresa Mataraia, embora ela tenha estado presente no processo licitatório, ela não apresentou nenhuma proposta. Tá certo. E completando a pergunta, nós sabemos o cenário, o senhor bem disse, o Renato disse que foi encontrado no DAERP, né? A gente está tratando aqui do tapa-buracos, mas se pegar em cada cantinho ali, levantar uma pedra que tinha formiga embaixo, né? E a gente sabe da dificuldade que é pôr isso em ordem, até parabeniza pelo progresso já em 6 meses. Mas até para que, e é fruto dessa CPI, até a gente sabe que na gestão passada, não só no DAERP, mas em outros órgãos, muita coisa deixou de ser fiscalizada, muita coisa deixou de ser autuada, muita coisa deixou de ser feita. E como funciona? O DAERP tem nos seus departamentos pessoas que vão fazer as medições como contrapoder do que é apresentado pelas empresas? Sim, a empresa apresenta uma planilha do serviço realizado, solicitando o pagamento daqueles serviços. O DAERP, durante a execução do trabalho, ele deveria, ou deve, ou precisa, ou tem que acompanhar o serviço realizado, fazendo diário de obra, filmando, fotografando, para que tenha certeza de que o trabalho que está sendo executado é aquele efetivamente que foi contratado. E se o valor medido corresponde com aquele que está sendo solicitado pela empresa. Esse trabalho estava a cargo de um engenheiro, Tarant, e de uma equipe de seus auxiliares, agentes administrativos e outros cargos,
que acompanhava as medições na rua, né? E o que nós temos feito, exigindo que isso seja feito com muito mais rigor atualmente, inclusive depois de feito o trabalho, a gente costuma fazer algumas amostragens para conferir se aquilo que realmente o servidor colocou está correto. Então temos aumentado bastante o rigor nas medições, nas fiscalizações e no acompanhamento das obras que o DAERP tem. Recentemente, a questão de um mês, chegou um diretor técnico e trouxe com ele também, nós contratamos um engenheiro especialista em acompanhamento e medições de obras. Então, isso é um fato que nos preocupa bastante, porque nós não podemos pagar aquilo que não está sendo realizado e também garantir a qualidade daquilo que foi contratado. Bom, só finalizar, agora eu não faço nenhuma pergunta, mas faço um elogio, e por coincidência deveria ter tirado foto, que hoje o DAERP tampou o asfalto na porta da minha casa. Né? E não foi pedido meu, viu? Na rua José Rosário, o conserto do vazamento de água foi feito na quinta-feira, e hoje já estava tapado lá às 10 da manhã. Começou lá 8 e pouquinho, 10 horas já estava lá pronto e ficou muito bem feito, viu? Então, da minha fiscalização ali não tinha como, né? Eu tinha que sair na rua e olhar ali. Eu vi, mas já fez, né? Porque às vezes demora um pouquinho, né? Porque a cidade é muito grande, deslocamento de maquinário, né? Então, esse é só um registro que eu queria fazer aqui, deixar que realmente acumulou muito serviço a ser executado em janeiro, fevereiro e parte de março, né? Eu acho que durante o mês de março, e aí para colocar isso em abril e meio de março, em abril, isso acumulou bastante, ficaram muitos buracos a serem tapados. Mas a empresa, numa reunião que teve a semana passada com o diretor técnico, disse que estaria resolvendo esses problemas em 24 horas. Aí o diretor técnico falou, para nós não serve 24 horas, 4 horas no máximo. Chegaremos lá, mas ainda demora um pouquinho para o serviço ser executado, mas as coisas começam a ter acompanhamento mais firme, né? Vereadora Gráucia, a palavra. Boa tarde a todos, dos vereadores, Paulo, Maraca, André, vereador Bertinho, superintendente Afonso, Renato. Eu fiz parte da comissão do Paulo, que acabou se tornando uma CPI, e nós verificamos em loco, né, nós medimos, né, nós com a ordem de serviço na mão, a gente fez a medição, né, e aí de fato a gente constatou uma incongruência, esse monstro, né, e eu fiquei muito feliz com a indicação, né, primeira do Afonso como superintendente, pela competência, por tudo que você tem feito aí, não só em Ribeirão, mas em outros municípios, no sentido mesmo de organizar, né, a gestão. E o Renato não precisa de falar também, né, toda a competência aí na questão jurídica, dos negócios jurídicos. Dentro do que vocês tomaram conhecimento, algumas coisas eram públicas, outras foram passadas na transição e outras só quando vocês assumiram mesmo, né, a direção da empresa, que vocês deram conta dessas situações. Hoje, as informações que o vereador colocou de início, vocês constataram essa situação de incongruência ou não? Na realidade, elas foram constatadas. Bom, primeiro, muito obrigado pelas palavras gentis. Elas foram constatadas por perito judicial e em processo judicial. Nós não, ao entrarmos, nós não refizemos essas medições, não fizemos nenhum acompanhamento daquilo que estava executado. Mas tivemos toda uma preocupação em dar toda a legalidade no que estava acontecendo e de fazer contratações em bases um pouco diferentes do que vinha sendo feito. Então, o que nós tomamos conhecimento do que aconteceu foi via processo administrativo, via ação popular e o processo judicial que corre na Justiça. E as medidas saneadoras que vocês tomaram, quais foram? O senhor já falou, mas uma pergunta específica só para constar. As medidas saneadoras, relativamente ao processo, eu vou pedir para o doutor Renato Bim faça um resumo do que nós fizemos.
Bem, vereadora Glaucia, com relação à parte jurídica, né, o primeiro momento que a gente teve contato com esse problema dentro da autarquia, a gente verificou-se que a própria liminar que havia sido dada pela Justiça não havia sido publicada no Diário Oficial, ou seja, não tinha dado a exteriorização daquilo que já havia sido decidido pela Justiça com relação à devolução do prazo de defesa para aquela empresa. Então, primeiro momento foi isso, a gente devolveu esse prazo, publicamos o Diário Oficial, oportunizamos novamente para que aquela empresa pudesse apresentar a sua defesa e, na realidade, o contrato já havia chegado a termo, né? Então não havia mais o que se falar com relação àquela avença contratual. Então, na realidade, quando nos deparamos com esse caso, o que foi feito, a registro, né, de jurídico foi isso, cumprimos com a liminar. Em um segundo momento, foi exatamente tomar pé da situação como estava a autarquia, a superintendência, a própria diretoria técnica e administrativa concluíram que o melhor para a cidade seria fazer um contrato emergencial, até para que não aguardássemos o resultado, geralmente até pelo prazo da própria lei federal 866, que é a lei, que é o diploma de licitação, estabelece com relação a prazo para poder se definir a nova contratada. Então, foi feita essa contratação emergencial e, concomitantemente a ela, se inaugurou aí, né, startou-se, né, o procedimento licitatório. E essa equipe agora, diretoria técnica, né? Sim, como medidas saneadoras, né, nós estamos, determinamos e fazemos até algumas medições por amostragem, inclusive eu vou também, final de semana ou fora do expediente, fazer algumas medições de acompanhamento também. Agora, a diretoria técnica está capacitando os servidores do DAERP para que essas medições sejam feitas dentro das normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, e que tenham o rigor necessário para que a superintendência tenha segurança para fazer os pagamentos e que o contrato seja cumprido no mais estrito rigor da lei. Então, nós temos tido essa preocupação e sentimos realmente que os servidores do DAERP não estavam tão preparados assim para cumprir todo o processo que estava cumprindo. Então, essa equipe nova está treinando o pessoal, colocando as metodologias de trabalho segundo as normas técnicas de engenharia, que tem todo um regulamento, um normativo que orienta essas questões, né, de quantitativo, de qualitativo, de prazos, enfim. Então, nós estamos agora assim, um pouco mais tranquilos em saber que a diretoria técnica está extremamente preocupada em fazer, sob o mais estrito rigor da lei, o cumprimento do contrato e a execução dos trabalhos que são exigidos pela cidade e pelos munícipes. Na opinião do senhor, houve negligência por parte dos servidores, dos funcionários do DAERP, no sentido de fazer o acompanhamento? Eu estive com o secretário da administração e ele disse que essa administração agora está tomando uma série de providências no sentido de fazer o acompanhamento, medição de serviços, conferência, porque muitos serviços eram pagos sem que se houvesse anteriormente, previamente, feito uma conferência. Ele falou que ele encontrou em muitos contratos isso, o Ângelo Pessini. Não sei se diz respeito ao DAERP, né? Mas em toda a prefeitura ele percebeu muito isso. O senhor acha que, especificamente com relação, houve negligência, no sentido dos funcionários não acompanharem, não fazerem esse acompanhamento, a medição, deixar a cargo de uma empresa que ganha mais, né? Quanto mais ela apresentar de serviço, mais ela vai ganhar, né? Ou o senhor acha que houve algum tipo de conivência com a empresa? Relativamente aos servidores, eu creio que não tenha partido deles essa negligência. O que nós tomamos conhecimento, por ouvir dizer, é de que existia uma quantidade muito grande de cargos comissionados. Eram 28 ao todo no DAERP de cargos comissionados, engenheiro, enfim.
Hoje nós colocamos 10 e mantivemos 4. Então nós temos 14 cargos comissionados. E muitas das medições que nos relataram, inclusive os engenheiros, que servidores do DAERP, engenheiros, não participaram de muitos dos processos, que na maioria das vezes era feito entre esses cargos comissionados, que hoje não estão mais no DAERP, e que as decisões eram tomadas ali, as medições, enfim, era o que eu ouvi dizer. Relativamente aos servidores, eu não creio que eles tenham prevaricado, até onde eu tenha conhecimento. Gostaria que o doutor Renato complementasse. Acrescentando o que o doutor Afonso falou, vereador Glaucio, na realidade, quando foi diagnosticada toda essa situação pelo nobre vereador Paulo Modas, houve aí a abertura de uma comissão de sindicância na autarquia, e a conclusão do relatório da comissão de sindicância foi exatamente esse. Se eu puder até fazer a leitura rápida aqui do tópico final, fala o seguinte: adiante de todo exposto, entende essa comissão de sindicância de forma unânime ou abaixo. 1. Que os fatos objeto de apuração da presente sindicância administrativa foram devidamente comprovados, tanto com relação à irregularidade na quantificação do serviço, bem como também na forma de execução do mesmo. Diante da comprovação da ocorrência dos fatos acima, a sindicância ela sugeriu na época que fosse feita a aplicação de todas as penalidades existentes dentro do contrato e mais, determinando ainda a instauração de processo administrativo disciplinar em face dos responsáveis com relação à gestão e fiscalização daquele contrato. Ocorre que no item 4 fala exatamente em virtude do fiscal do contrato, eles citam o nome da pessoa aqui, não mais manter vínculo com essa autarquia desde 11 de abril de 2016, conforme pode se depender da portaria anexa, seja oficiado do Ministério Público. Ou seja, o contrato ele ficou sem gestor durante muito tempo. E, na realidade, quando assim ingressamos dentro da autarquia, a primeira coisa que foi determinado pelo nosso superintendente, que capacitássemos todos os servidores com relação à fiscalização de contrato. Eu mesmo acabei dando esse curso lá dentro da autarquia com relação a esses fiscais atualmente. Mas, nesse caso em particular, esse contrato aqui ele ficou sem fiscal por muitos meses. Eu até queria só me retratar, eu não me coloquei bem, né? Não seria servidores, né, funcionários, porque uma coisa que a gente, no nosso contato com a DAERP, que a gente percebeu foi isso mesmo, né? Foi um loteamento lá de cargos políticos, pessoas que estavam interessadas em outras coisas a não ser o bom andamento do trabalho, né? E eu acredito até que dentro da Operação Sevandija, né, ficou restrito ainda, né, pelo que se tem conhecimento. Ainda ficou muito restrito o objeto de investigação, né? E o DAERP, eu acho que tem muita coisa, né? Pelo que a gente percebia aqui, tem muita coisa que poderia até o Ministério Público pode ser que seja investigando, né? Mas os contratos, com certeza, a gente percebia que eram além do superfaturamento, e aí vem as compras de uma série de equipamentos, tubulação, tudo que foi alvo, né, de tantas reuniões, tantas oitivas aqui, né? Mas eu não me coloquei bem, né? Eu acho que realmente foram os comissionados, né, que ocupavam o cargo. Obrigada. Tá bom, passar a palavra para o vereador Maraca. Afonso, Renato, em primeiro lugar, agradecer pela presença de vocês aqui. Tem alguns itens que estão sendo bem esclarecidos, mas eu tenho duas perguntas. A primeira delas é com relação à qualidade do asfalto agora contratado. Houve nessa nova licitação alguma preocupação nesse sentido? Eu vi a sua colocação sobre as normas técnicas que estão sendo obedecidas, mas eu sou testemunha de um fato que, aliás, eu preciso de elogiar também, que um munícipe nos ligou que tinha sido feito um reparo no asfalto após um serviço da DAERP, e esse local onde havia sido reparado estava cedendo. Nós fomos conversar com o Afonso e ele pessoalmente, ele não passou para ninguém, ele pessoalmente ligou e, olha, tem que resolver esse problema, e o problema foi resolvido de imediato. Então a gente vê que quando a gente tem essa resposta imediata, nós precisamos de elogiar, mas também resta aí a preocupação com os subterfúgios que algumas empresas possam ter. Houve nessa licitação alguma maneira de que a gente tivesse uma garantia nos serviços prestados?
O engenheiro José Carlos, que está cuidando disso, parece-me que estava providenciando alguns exames de laboratório para ver liga, imprimidura e essas questões todas. No mais, tem sido acompanhado durante a execução do trabalho o produto que está sendo colocado, a compactação e tudo mais. Algum lugar que às vezes acaba cedendo por umidade da compactação, alguma outra irregularidade, eles têm reposto, têm resolvido constantemente, até porque o serviço tem garantia, né? Desde que a gente tome conhecimento ou que o serviço teve alguma inadequação, a empresa tem atendido e feito a reposição sem custo nenhum, ou da ERP, que aliás tem que ser. Eu posso te passar depois essa solicitação, segundo o engenheiro, para fazer exames de laboratório para constatar a qualidade do produto, da liga que está sendo utilizado. Mas a preocupação é grande, sim, até porque é um contrato que são valores expressivos, né? Então nós precisamos saber que daqui 3 anos, 5 anos, isso não vai se deteriorar, né? E aí, fugindo um pouco desse contrato do qual nós estamos falando, mas ainda dentro do tema do asfalto aqui em Ribeirão e dos serviços executados, hoje o DAERP, ele faz alguma troca ou manutenção de rede utilizando aquele serviço não destrutivo, aquele maquinário de serviço não destrutivo? O método não destrutivo, quem tem executado essas obras são empresas que foram contratadas. Por exemplo, a IGEA está desempenhando algum trabalho, ela estava terminando algumas obras que ela tinha deixado, né, que não estavam concluídas, e as obras que ela fez, boa parte delas foi pelo método não destrutivo. O DAERP não tem equipamento nem técnica para executar esses métodos, né? Nós temos até alguns aparelhos lá no DAERP, que chama Tatuzinho, mas que nem é operado por falta de treinamento do nosso pessoal. Então, o DAERP não tem competência ainda para ele, com o próprio pessoal, desenvolver esse trabalho. Então, tem sido executado através de contratação de terceiros. Tem sido usado bastante esse método não destrutivo nas obras dos interceptores de esgoto, que são 97 quilômetros, que vão ser entregues até 2019. Algumas obras, 6 obras, já foram pedido atestado de entrega provisório destas obras. Nestas obras, em passagens de rodovias, de ferrovias, em algumas outras condições, tem sido usado o método não destrutivo. Só para finalizar, presidente Paulo Modas, e fazer também aqui justiça quanto a essas obras que estão sendo realizadas pela cidade toda. Nós tínhamos também uma dúvida quanto à reposição asfáltica nesse momento, porque de início ela parecia ser entregue com algumas ondulações, mas a própria empresa, a gente entrando em contrato com a DAERP, a própria empresa explicou que aquilo era uma primeira etapa e que depois seria feito o acerto do asfalto, e isso foi feito, pelo menos nos lugares onde nos reclamaram, parte da Maurílio Biagi, parte da Zerrenner, né? Zerrenner eu cheguei a falar com o Afonso também pessoalmente, então isso tem sido sanado. Então, é um avanço aí. Obrigado, vereador Maraca. Quanto a essas irregularidades aí na sindicância, o senhor pretende dar um segmento a esse trabalho? E também, que a gente ainda não fez anterior, foi a qualidade. Pela qualidade não foi feita nenhuma sindicância ainda, pelo que eu vejo. O senhor tem interesse em fazer uma sindicância da qualidade desse asfalto? Feito? Paulo, não tinha tomado essa decisão, não. Nós estávamos aguardando a decisão judicial. O laudo pericial não tratou dessa questão da qualidade, ficou para um segundo momento. Eu estava lendo aqui o laudo do Sérgio Abud, e ele diz aqui numa determinada altura que ficaria para um segundo momento o levantamento laboratorial, alguma coisa assim, né? Então nós estávamos, eu pelo menos, estava esperando que esse processo avance um pouco mais, para que nós possamos tomar aí outras decisões que forem cabíveis e necessárias, mas não está descartado. Inclusive o senhor me chama a atenção
eu vou olhar com mais cuidado, que de repente também cabe imediatamente alguma atitude nossa para que a empresa conserte aquilo que não estava adequado, né? Cabe sim reparação, sim. Exatamente. Eu percebi na gestão passada, senhor Afonso, que houve, acho que, negligência, alguma coisa que deixou de fornecer esses papéis, porque o que aconteceu com a EGEA 2 meses antes foi o mesmo procedimento que aconteceu com a Mataraia. Ela deixou de devolver uma multa, de prestar serviço para a cidade por falhas do jurídico, ou talvez do superintendente do DAERP anterior. Tá? Espero que isso nós damos um segmento com esse trabalho muito sério, porque a população de Ribeirão Preto, segundo o que a gente vê pelo período, só para você saber, na época que a gente entrou com essa fiscalização, a cidade estava pagando, estaria pagando para Mataraia R$ 1,5 milhão de reais mensal. Isso no próximo mês, depois das fiscalizações, passou a pagar R$ 400 mil. Então, isso prova no laudo pericial de que realmente estaria pagando 3 vezes mais pelo serviço executado. Então, a gente espera que vocês nos ajudem agora com essa nova gestão, para que a gente possa dar procedimento, porque essa empresa poderia deixar de estar fazendo o trabalho, prestar serviço na cidade por 2 anos e também devolver, pagar uma multa para os cofres públicos. E não deixou por falhas lá, que a gente não sabe o porquê, que 2 meses antes aconteceu o mesmo com a EGEA e acabou que a empresa não foi punida, porque deixaram também de fornecer esses documentos em tempo hábil. Então, a gente está vendo algumas falhas, mas vamos dar seguimento, a CPI ela vai ter procedimento, vai ter um segmento para que ela ouça outras pessoas responsáveis, engenheiros, que na época das medidas, para a gente poder, esperamos que vocês nos ajudem aí com esse trabalho, para que a gente faça que essa empresa devolva cada centavo à população de Ribeirão Preto. O prefeito Duarte Nogueira tem nos cobrado constantemente a questão da transparência e responsabilidade dos nossos atos, né? E nós temos procurado, assim, até comenta às vezes o Bertinho, os vereadores, conosco lá não precisa marcar. E se a porta estiver fechada, entrem para ver o que nós estamos fazendo. Né? Às vezes por questão de ar-condicionado, não sei o quê, às vezes a porta fica fechada. Então, quanto mais nós formos fiscalizados, acompanhados, não marquem, vá, acompanhe-nos nas obras de surpresa, isso para nós é gratificante, porque só vem nos ajudar a devolver para Ribeirão Preto um pouco do que nós já temos recebido, e nós, na condição de, hoje, na superintendência, temos que dar toda e qualquer explicação a quem quer que seja, a qualquer momento, porque é um recurso suado, né, que é arrecadado pela autarquia, e nós temos a obrigação de fazer mais com menos e com maior eficiência. Então, assim, quanto mais pessoas nos procuram, nos avisam, mais nós nos sentimos honrados em poder atender as pessoas. Às vezes falam: você me desculpa, eu preciso falar de um vazamento. Eu falo: não, desculpa, eu que agradeço, porque está trazendo para nós um problema que às vezes demora para a nossa equipe constatar aquilo que está acontecendo. Então, cada vez que um vereador me liga ou faz uma solicitação, para nós só temos a agradecer, porque é uma forma de a gente chegar mais rápido ao trabalho. Não fosse os 15 dias de greve feito pelo sindicato, e que pela primeira vez na história da autarquia nós tivemos a iniciativa, eu, doutor Renato, assessoria jurídica, de na antevéspera entrar com pedido de liminar na justiça para que o DAERP, como prestador de serviço essencial de água e esgoto, não tivesse greve, que os servidores se mantivessem 100% trabalhando. Primeira vez que aconteceu isso na autarquia. Nós conseguimos, a juíza entendeu realmente que era um serviço essencial e que a parte operacional do DAERP não poderia, em hipótese alguma, fazer greve, piquete, depredação, seja lá o que fosse. Mas acabou meia dúzia do sindicato, com a ajuda de alguns mais radicais de outras áreas da saúde e outras áreas da prefeitura, acabou impedindo
que os nossos servidores trabalhassem. Isso acabou acumulando mais de 3.341 ordens de serviços que deixaram de ser atendidas nesses 15 dias e que ainda está respingando ainda. Nós estamos com estoque, ainda não conseguimos zerar esse estoque, mais aqueles que entram. Nós estávamos conseguindo atender os pedidos de água, de vazamento de água, de esgoto. Em 2 dias a gente estava conseguindo fazer isso. Agora nós já estamos levando um pouco mais de tempo. Mas não fosse os 15 dias de greve, não fosse 2 manhãs da semana retrasada também que os servidores do DAERP fizeram um movimento desnecessário de paralisação, usando como pano de fundo que nós estamos implantando turnos de trabalho no DAERP. Realmente estamos estudando, mas ainda não implantamos. Era um estudo que nós não iríamos fazer sem que fosse de consentimento, de conhecimento dos servidores públicos, senão nós também não teríamos sucesso. Mas então, assim, a gente tem procurado atender com a maior rapidez possível, com a maior eficiência, e já a gente vai estar dando resposta bastante rápida para os vazamentos, porque isso é inadmissível, né? Então nós queremos que se economize água, e aí o DAERP está desperdiçando água, e nós demoramos aí 5 dias, 1 semana, às vezes, para arrumar alguns vazamentos. Então nós estamos preocupados com essa questão, estamos dimensionando as equipes no DAERP para que a gente possa prestar serviço com maior qualidade e rapidez. Isso para a gente é importante porque vinha-se de uma cultura de hora extra e de plantão extremamente desgastante em termos de valor para a autarquia. Basta apenas como informação, em março de 2016 foram mais de 40.500 horas extras e de plantão. Em março desse ano nós conseguimos reduzir para 23.000 horas. Ainda é muito, ainda precisamos evoluir bastante, o que talvez possa caminhar aí com as medidas que nós vamos implantar e estamos estudando para os próximos dias. Tá bom, o que eu tinha notado aqui, eu já passo a palavra. O que eu tinha notado nessas fiscalizações é que a empresa passava um número para o DAERP, tipo assim, vamos falar, 22 metros. Nós executamos 22 metros. O DAERP colocava lá, porque tem a planilha. Na planilha a empresa mediu 22, o DAERP mediu 20, na verdade tinha 2 e pouquinho, né? Está indo em loco agora para estar medindo, tem um fiscal que está confiando no trabalho da empresa, ou está, doutor Afonso? Senhor Afonso? Nós pedimos para que seja acompanhado em tempo real, né? Nossa equipe está indo. Eu estou pedindo, por exemplo, no caso de água, o nosso chefe de divisão é o Vandercy Faustino, e eu estou pedindo para que, logo que ele abre o buraco, vai embora, para que ele meça o buraco e coloque na ordem de serviço quando está aquilo. Aí depois vai vir a empresa, vai fazer a medição, aquilo tem que bater, tem que estar muito próximo, né? E depois disso vem até o mês passado, até agora recentemente, era o engenheiro Tarant, com uma equipe de fiscais do DAERP que iam fazer especificamente a medição do asfalto, e, enfim. Isso tem sido acompanhado. E agora vai ser mais aprimorado, segundo o engenheiro Zé Carlos, que está cuidando dessa parte agora, para que cada buraco esteja com o número da ordem de serviço e seja fotografado, para que isso fique registrado, para não ter duplicidade de medição, alguma coisa assim. Sim, está sendo recortado pelo DAERP, porque recorte faz, porque as medidas também tinham muita diferença, porque elas ficavam meio irregular os cortes, e na verdade o contrato fala que tem que recortar para depois fazer até mesmo porque o recorte ele ajuda na colagem. Isso. E do jeito que estava sendo feito, senhor Afonso, ele passava, aonde chegava que estava feito o buraco irregular, se fazia aquele trabalho e puxava até um pouco o asfalto por cima para fazer uma medição. Então o recorte ele ajuda a marcar corretamente esse trabalho. Está sendo feito assim agora, senhor Afonso? Então, eu estava exigindo assim e entendia que isso era o correto. Essa equipe técnica nova disse, o senhor está errado, porque com o tempo vai acabar soltando. Então tem que passar, eu não sei se é 5 centímetros de cada lado, para que dê uma perfeita
colagem e não tem infiltração de água. Eu falei, pô, mas eu vou ter que pagar 5 centímetros a mais para o cara? Ele falou, não, você não vai pagar porque eu vou te mostrar uma aqui. Aí me mostrou uma foto. A empresa foi, o DAERP foi, fez o buraco, aquela coisa toda. Aí a empresa cortou, acho que 5 ou 10 centímetros a mais ali, né, acertando as beiradas, mas aí nós estávamos também pagando 10 centímetros a mais. Mas se for pela qualidade do serviço, não tem problema nenhum, né? Mas assim, o que me falou esse engenheiro é de que falaram, não, você está errado, tem que passar, eu não sei se o número é 5 ou 10 centímetros, além da borda, para que não tenha infiltração de água com o passar do tempo e que vai trazer muito mais prejuízo. Eu ainda não me convenci disso, porque 10 centímetros de cada buraco, suponhamos que seja 10 centímetros, é um tanto bastante razoável que a gente vai estar pagando a mais, né? Mas enfim, eu vou trazer essa informação tecnicamente para você, as razões, se tem que ser assim, o que isso representa mais de custo ou de economia para nós. Eu me comprometo com você a trazer essa informação de forma mais técnica para você. Tá bom. Bertinho quer falar? Boa tarde, então, Afonso, doutor Renato, parabenizar o vereador Paulo Modas, que eu acompanho esse seu trabalho desde a legislatura passada, quando eu vi por várias vezes você e a equipe, inclusive a vereadora Glaucia, participando da medição, corrigindo, né? E hoje, com o apoio do André, do Maraca, eu tenho certeza que essa CPI vai andar e fiscalizar melhor. Afonso, eu acompanho o trabalho do Paulo Modas desde quando ainda, em paralelo a essa comissão, nós tínhamos uma comissão para fiscalizar ou analisar aquele problema do destino e o tratamento do lodo por parte do tratamento do esgoto de Ribeirão Preto, quando quiseram passar essa obrigação para o DAERP, enquanto que no contrato constava que era uma obrigação da empresa que fazia o tratamento de esgoto. Então, é um trabalho que já vem há tempo. Mas nós sabemos que hoje o DAERP está em mãos de pessoas que literalmente vestem a camisa do DAERP. É pessoa que está comprometida com o bom andamento. Eu quero só acrescentar na sua explicação que o recorte do buraco causado para o reparo, aquela margem que ultrapassa, aquilo impede que aquele asfalto, aquela reposição, seja necessário, com tão pouco tempo, seja necessário repor. Agora, o que me preocupa também é o seguinte, por conta de quem que fica quando se faz um conserto do vazamento de água? Aí, logo em seguida, depois de algum tempo, vem o recap. Então, é fechado, dado acabamento final naquele vazamento. Existem casos em que várias vezes houve e que há necessidade de abrir novamente, recapear novamente. Isso fica a critério do DAERP, da empresa, como que fica, porque eu não sei se a qualidade do material no reparo do vazamento, se era a qualidade que era usado anteriormente que causava esse problema, ou se era algum problema de técnica de reparo desse vazamento, porque eram casos que eram pagos, o pagamento era feito 2, 3 vezes por conta de um trabalho mal executado na hora do reparo do vazamento. E muitas vezes eu, andando, via que servidores reclamavam da qualidade do material aplicado para o reparo do vazamento de água. E nós entendíamos que esse recap, então, era pago às vezes 2, 3 vezes, sendo que com uma vez só, num trabalho bem feito, o trabalho ficaria completo, sem problema algum. Então, é necessário, sim, eu vejo, se vê nas rodovias, quando se faz o reparo, o recap de um determinado local onde existe o dano no asfalto,
aquele recorte que é feito, aquilo lá dá uma maior resistência. Apesar da qualidade do asfalto, a gente tem que pensar também no preparo, ver como que é colocado, como era antigamente, né, Paulo Modas? De cima do caminhão se jogava a massa ali para recapear e que depois, com tão pouco tempo, estava sendo necessário outra vez. Então, o recorte é necessário sim, apesar de ser pago aqueles 5 centímetros mais, mas nós vemos que é uma economia desnecessária, por quê? A qualidade também é prolongada, o tempo de vida do asfalto, né? Então, às vezes, nós como profissional na área de odontologia, a gente sempre comparou que uma cavidade no asfalto é como quase praticamente semelhante a uma cavidade de dente. O profissional ele tem que dar forma de conveniência na cavidade, para quê? Para que a retenção também seja maior. Isso daí, a qualidade, então, do serviço, apesar da qualidade também depender do material aplicado, como foi dito aqui, nós entendemos que também deveria ser visto por isso. E, por final, dizer que foi necessário, então, a contratação de uma pessoa especificamente para analisar. Nós não tínhamos no DAERP uma pessoa capacitada para que fizesse essa fiscalização, acompanhasse, inclusive durante o ato de reposição, o fiscal do DAERP estar ali presente, vendo a maneira técnica como foi aplicado, né, ver se foi aplicado de forma correta, para que não precise voltar, como houve nesse caso, de afundamento do asfalto e a empresa ser notificada para refazer. Então, um serviço feito uma vez, bem feito, ela dura muito mais, né? O retrabalho realmente é uma preocupação muito grande nossa. Eu tenho cobrado isso da nossa equipe para que não aconteça. Uma das explicações que eles nos dão, que às vezes acaba acontecendo, é que a Ribeirão Preto, a característica que foi dada no sistema de rede, de poços, com injeção direto de água na rede, acaba tendo pressão muito grande e acaba estourando, às vezes, no mesmo lugar, 1, 2, 3 vezes. Nós estamos estudando agora aumentar a capacidade de reservação. Estive em Brasília semana passada, no Ministério da Cidade, eu e o diretor técnico, para verificar recursos e até mudança de objeto para fazer uma quantidade maior de reservação. Por exemplo, a CIT Ribeirão, que tem sentido com falta de água já há quase um mês, né, tem tido reclamação muito grande, lá não falta água. A maneira como foi feito o sistema, que não tem reservação adequada, e o remanejamento que é feito não atende às exigências do bairro, o balanço hídrico. Então, nós precisamos tirar muita pressão que tem na rede em determinados locais, que acaba acontecendo esses vazamentos constantemente e às vezes nos mesmos lugares. E a questão realmente de engenharia hidráulica, de conhecimento do sistema, de balanço hídrico, que nós estamos estudando. Uma equipe bastante capacitada, não quer dizer que o DAERP não tinha pessoal capacitado, mas nós trouxemos pessoas que tenham realmente competência e conhecem do trabalho, que possa trazer conhecimento adquirido de outros sistemas que deram certo e que vão estar colocando à disposição de Ribeirão Preto toda essa competência técnica, esse conhecimento, pessoas que nós confiamos e que têm um passado, uma experiência que vai nos ajudar bastante. Então, basta dizer que os engenheiros no DAERP, eles são muito recentes, exceção da Fátima, que aposentou, né, depois de 27 anos, ela aposentou em final de 2015 ou 2016, mas tem uma safra de engenheiros que ainda estão em período probatório. E, às vezes, nós temos pessoas práticas, encanadores, operadores de rede, que às vezes tinham um conhecimento maior do que o deles. Ficava até difícil do engenheiro estar repassando, às vezes, né, de ter uma sobreposição sobre... Enfim, então a parte de planejamento no DAERP estava muito deficitária.
Com a chegada dos engenheiros agora, a preparação melhor dessa equipe técnica, nós temos encaminhado para congressos, para eventos, para cursos, para treinamento e o acompanhamento dessa equipe mais experiente. Eu acho que nós vamos dar um salto bastante grande para melhorar a qualidade dos serviços que o DAERP presta. Eu gostaria, então, se me permite, saindo um pouco fora do objetivo dessa CPI, mas em função do comentário do superintendente Afonso, eu queria, em público, fazer um pedido. Hoje, vindo para cá agora, durante o nosso deslocamento da prefeitura, que eu estava numa reunião lá com o prefeito, eu recebi uma ligação da senhora Regina, da rua Conde Francisco Matarazzo, que já há 2 meses, inclusive me convidou para ir até a casa dela. Ela vai me mostrar que as torneiras estão secas. Eu falei, bom, talvez seja só da sua residência. Ela falou, não, é a rua toda, é a região ali. Conde Francisco Matarazzo, 2 quarteirões antes de chegar na Avenida Saudades. Me fale agora o número. Mas, então, mediante a sua explicação, talvez, durante o tempo de 2 meses já, eu acho que seria importante que fosse visto ali no local que o pessoal daquela região tem reclamado a falta d'água. Certamente não falta água 2 meses, que nenhuma pessoa ficaria sem água tanto tempo. Mas pode ser assim... Que volta temporariamente. Ela chega de madrugada e durante o dia fica o tempo todo sem água. Não, mas existem alguns locais que nós temos que fazer uma gestão melhor, sim. Sítio Ribeirão é uma delas, Campos Elíseos, né? Nós precisamos realmente dar essas respostas mais rápidas. A dificuldade hoje nós não temos... A rede não é digitalizada e nem em papel você está encontrando esses projetos. Então, nós vamos ter que refazer toda a rede de esgoto e de água digitalizada, com localização georreferenciada dos registros, para que a gente possa fazer uma gestão, para que não fique na cabeça do servidor, mas que fique de domínio público, né, essa inteligência. Por isso nós estamos investindo muito nessa competência de engenharia, dos engenheiros que estão lá, para que isso seja um patrimônio de Ribeirão Preto e não apenas de algumas pessoas, né? Fazer uma pergunta. Para finalizar, eu vou pedir para o Maraca fazer aqui um esclarecimento e vou fazer uma pergunta para terminar. Posso fazer? Não, só gostaria de passar aqui para o... Primeiro, parabenizá-lo, viu, vereador Paulo, pela condução dos trabalhos aqui e dando essa possibilidade que nós, vereadores, pudéssemos, a qualquer momento, fazer questões ou deliberações, e já sugerir que nós pudéssemos deliberar sobre o próximo a ser ouvido aqui nessa comissão. Acho importante se a gente já tiver essa deliberação. A gente vai ouvir o Emilson Capristani, né, na próxima, e também o Ivo Coliche. Tá, vai ser... Eu quero que conste em ata aí, tá? Então, vamos lá. Passar o nome para Patrícia? Emilson Capistrani. Capistrani. E Ivo Colicho. Que o Ivo era o engenheiro responsável, diretor técnico. Hoje ele está, prestou concurso, acompanhei na zoonoses. Mas são pessoas que vão ser ouvidas aqui, pessoas que tinham responsabilidade sobre esse trabalho, fazia as medições, tá? Que tinha responsabilidade sobre o trabalho de... Ele era funcionário, trabalhava para o DAERP, recebia do povo, e a gente quer saber dele por que foi negligente nessas medidas. Tá? Da minha parte era só. Queria só deixar uma sugestão, Afonso. Presenciei isso na gestão passada algumas vezes, até porque eu moro nos Campos Elíseos, e os Campos Elíseos foi um bairro que teve várias ruas recapeadas, de um contrato de recapeamento. E nós tivemos um caso, ou 2 casos, em que a rua foi recapeada em um dia, e no dia seguinte ela foi aberta pelo DAERP para consertar vazamento.
E eu estou vendo que a Prefeitura tem corrido atrás de muitos recursos, emendas para recapeamento, para recap. Gostaria de sugerir para vocês, numa conversa aí com a infraestrutura e com a Secretaria de Obras, tendo o cronograma dessas ruas que serão recapeadas, que o DAERP possa fazer uma vistoria, para que isso não aconteça, né? Muito dinheiro público desperdiçado, a gente vê, eu não estou exagerando, o Bertinho, um vereador que sempre está lá, o André andando por aí, o Paulo anda a cidade toda, o número de recapeamento que foi feito e que já foi perfurado é muito grande, mas 2 deles... No dia seguinte, acabou de passar o recap, estava novinho, zeradinho. No dia seguinte, nós já tivemos ali uma perfuração e um vazamento que, segundo relato dos moradores, existia antes do recapeamento. Então, quer dizer, não observaram isso. Então, fica a sugestão para que vocês, em mãos com os locais que serão recapeados, possam fazer aí uma vistoria prévia para que não haja esse tipo de problema. Essa foi uma determinação do prefeito Duarte Nogueira para que todas as secretarias e autarquias, empresas trabalhassem na mais perfeita sintonia. A questão de todas essas obras de recapeamento têm sido passada pela Secretaria de Infraestrutura ao DAERP para que nós façamos uma vistoria prévia e nós temos que informá-los por escrito de que vistoriamos, de que não teve ou não tem serviços do DAERP sendo executado ou necessários. Isso acabamos de assinar, no caso da Vila Seixas aconteceu, e aí o Vandercy teve agora no sábado acompanhando para ver se aconteceu algum caso assim. Então, nós estamos com o Tenente Pegoraro, ele nos passa... Eu repasso para as equipes para que elas façam uma vistoria prévia, inclusive determinando, no caso de que tenha alguma rede muito antiga e que precisa ser substituída, a hora é essa. Até foi com surpresa que esse foi um lote bastante grande de ruas que seriam recapeadas ultimamente, que veio para nós e disse que nós não tínhamos nada para acrescentar. Mas não é possível, tanto vazamento que tem na cidade. E nessas ruas que serão recapeadas, vocês não encontraram absolutamente nada. Não teve. Falei, verifica, porque eu não quero passar essa vergonha que você acabou de dizer. Então, assim, mas nós estamos... o Tenente Pegoraro tem exigido isso da gente, a gente tem feito por escrito para ele. E o pessoal tem passado para nós, quando nós respondemos à Secretaria de Infraestrutura e Obra, de que realmente está sendo observado. Mas agradeço, mais um reforço. Também quero agradecer a presença do senhor, fico satisfeito aí com as respostas, e a gente, se precisar, o senhor está à disposição de a gente estar ouvindo mais alguma coisa que precisar, para a gente incluir nesse inquérito da CPI, a gente vai estar ou convidando para vir o senhor Afonso. E espero que, a nossa esperança é que o DAERP melhore mesmo, tá? Nós tínhamos uma gestão muito ruim, a gente tem percebido já uma melhora, não dá para falar em uma melhora total, mas tem percebido já uma melhora no DAERP. Esperamos que vocês sejam a esperança do povo ribeirão-pretano, que tanto espera por um DAERP que estava na situação que estava nesse trabalho, com corrupção e os trabalhos mal prestados para a população de Ribeirão Preto, onde uma população paga uma água razoavelmente até caro por ser uma água pública, né? É uma água que do povo de Ribeirão Preto, e esperamos que venha esse serviço a satisfazer a população de Ribeirão Preto. E agradeço ao senhor pela presença de ter vindo aqui, tá? O doutor Renato Bin também, por estar nos prestando esse esclarecimento. E declaro encerrado hoje. O senhor tem algumas considerações? Eu só gostaria de agradecer imensamente pelo convite, de poder prestar o esclarecimento da forma tranquila como o senhor conduziu essa reunião. E gostaria de passar às suas mãos uma cópia integral do processo, com todos, atualizado, né, relativo a Mataraia, esse processo. Então, o senhor tem todos os documentos de tudo que aconteceu desde o começo até agora, inclusive o depósito judicial que foi feito recentemente. E nos colocamos à disposição no DAERP, sempre que precisar, não precisa marcar, basta ir, o documento que necessitar ou nos convocar, estamos aqui à disposição para aquilo que for preciso. E estaremos lá no DAERP para fazer o que for melhor para a cidade de Ribeirão Preto.
Doutor Renato. Agradeço, senhor, está constando em atas. Sim, Bom, vereador, sempre um privilégio poder aqui estar colaborando com a comissão, com a Câmara de Vereadores, e sempre nos colocamos sempre à disposição. Parabéns por sua iniciativa, parabéns para essa Casa de Leis, que efetivamente esse é o exercício da cidadania, que é de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Por conta disso, não só temos o dever de ter a transparência necessária, mas sempre de nos colocar sempre à disposição para eventuais esclarecimentos. Parabéns por todos vocês, pela comissão, pela equipe técnica aqui de vocês. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor Renato Bin. Também quero agradecer ao assessor do vereador Boni, que está presente, João Henrique, assessor do vereador Maurício Gasparini, Ney Rossi, também assessor do Maurício Virabanche, a senhora Kelly. Tá? Agradeço e declaro encerrado essa CPI, essa sessão da CPI de hoje, dia 29, segunda-feira. Obrigado, viu?